Bom dia, irmãos. Graça e paz. Como o irmão já disse, o reverendo Nildo, ele se encontra na congregação da Barra da Grota e solicitou para que nós dessemos continuidade ao estudo de domingo passado. Quantos têm a revista aí? Leram e estudaram, né? É bom porque nós vou precisar da contribuição dos irmãos, tá? A manifestação, opiniões, comentários, para nós enriquecermos o estudo. O pastor viu no domingo passado o ponto 1, não é isso? Uma colisão intelectual, e o ponto 2, o que é cosmovisão. A nossa lição, o título é a cosmovisão cristã. E, recapitulando a aula do domingo passado, com certeza vocês discutiram sobre o conceito e sobre a definição do que é uma cosmovisão cristã. E aí eu abro espaço para os irmãos participarem. O que é que os irmãos assimilaram sobre o conceito de cosmovisão? Todos nós temos cosmovisão? Sim ou não? O que é cosmovisão? Quem quiser participar, levante a mão que o diácono vai levar o microfone para você participar. Dentro do que você estudou domingo passado, juntamente com o reverendo Nildo, sobre cosmovisão e especialmente a cosmovisão cristã. O que fundamenta a nossa cosmovisão? A irmã Gorete. Bom dia, amados. Bom, o que fundamenta a minha cosmovisão cristã é os preceitos que foram colocados na minha mente desde criança. Aquilo que foi me ensinado da palavra de Deus. É isso que me faz crescer e ter essa visão cósmica, essa visão, essa cosmovisão cristã. São os ensinamentos, os preceitos bíblicos que eu aprendi desde a minha infância. Isso, um conjunto de crenças, né, de valores cristãos que nos molda ou capacita. Olha aí, nosso diácono. Obrigado, irmão. Alguém mais quer contribuir? O nosso irmão e professor Adonias. Bom dia, irmãos. Uma forma muito de a gente se ver essa cosmovisão é a gente conversar com pessoas idosas. Pessoa idosa, que é temente a Deus, que desde seu início fala da palavra de Deus, quando você vai conversar com ele, 99% do que ele fala é cristão. E quando você conversa com uma pessoa que não é desse mundo social, ou dessa cultura social, ou dessa religião, dificilmente as palavras dele vai te edificar. E eu vejo o nosso ponto de vista também, como nós vamos se tornar no futuro. Nós estamos preparados a nossa mente para no futuro conversar com nossos adolescentes dentro de Cristo? É muito lembrável quem já teve um pai, uma mãe, um tio, que vivia dentro da palavra, quando você sentava perto dele, só falava da palavra. Isso é um ponto de vista. A irmã Sandra, depois a irmã Zilma. Bom, a cosmovisão, no geral, é a cosmovisão que nós temos de mundo, né? É o que eu entendo, né? A cosmovisão que nós temos de mundo no âmbito da nossa herança familiar, estrutura social e fundamento religioso. E a cosmovisão cristã, ela está ligada naquilo que foi nos ensinado através da palavra de Deus, ensino cristão, com
o que Deus colocou, os preceitos que Deus colocou para nós. Irmã Zilma. Bom dia, amados. Cosmovisão, de uma forma geral, bem ampla, são as nossas premissas, nossas hipóteses, que nós temos da visão do mundo como um todo, do nosso modo de viver, em todos os sentidos, de pensar, de agir, de crer. Deus são a cosmovisão de uma forma geral. Agora, nós que somos crentes, nós somos ensinados com umas premissas, algumas ideias, algumas suposições, que as suposições podem ser falsas, como podem ser verdadeiras. E se eu creio e vivo, eu tenho aquela, dentro da cosmovisão cristã, eu vivo diretamente dentro de uma cosmovisão cristã. Mas isso não quer dizer que, por mais que eu seja ensinada desde a infância sobre a cosmovisão cristã, eu possa realmente crer nela e vivenciar ela. Porque a gente vê algumas pessoas que são crentes que ainda compactuam com cosmovisão mundana. Mundana. Aí diz, não, isso não tem nada a ver. Então, precisa ter muito cuidado com essa questão da cosmovisão do mundo com a cosmovisão cristã. É interessante a fala da nossa irmã Zilma, porque tem tudo a ver com o nosso contexto de Atos, capítulo 17. Qual foi a atitude do apóstolo Paulo quando chegou em Atenas? Aquela cosmovisão dentro de um contexto totalmente de idolatria. Ele ficou omisso, ficou calado, ficou conivente, ou ele confrontou o Júnior? Eu não estava na classe passada, né? Mas assim, o que eu entendo de cosmovisão é você realmente ter uma visão cristocêntrica de todas as áreas da sua vida, né? Entendimento que, por exemplo, que quando houve a queda, né, tudo foi manchado pelo pecado, né? Então, não só nós fomos condenados à morte, né, mas a natureza, tudo que a gente conhece foi manchado pela queda, né? E aí quando Deus fala da questão, por exemplo, dos espinhos e abrolhos, né, que você, o suor da terra, você vai tirar o sustento. Então, eu vejo isso, por exemplo, claramente no meu trabalho. A gente planeja, a gente sonha, a gente organiza, faz tudo para poder funcionar e de repente tem desanda assim, descarrilha assim de um jeito que nossa, não tem nada que eu faço que seja perfeito. Sempre tem algum defeito, sempre tem algum problema, nunca vai, sabe, assim 100%, sempre tem trancos e barrancos, resumindo. Então eu vejo claramente isso, né, essa visão que nós somos imperfeitos, né? As pessoas dão tudo. Se você pegar uma esfera, por mais de alumínio, seja o que for, se você for dar um zoom ali na lente ali de 100 vezes, você já vai ver que tem imperfeições naquela esfera que a olho nu você acha que é perfeito, né? Então, resumindo, no nosso mundo não há perfeição, né? Porque a gente foi manchado pela queda. Aí o Davis, aí depois eu retorno a palavra. Os irmãos estudaram direitinho domingo passado mesmo. Ó. Bom dia, meu irmão Daniel. Bom dia. É que você questionou aí sobre lá em Atenas, né? E, na verdade, Paulo foi educado e consistente, né? E mostrou aos atenienses, inclusive, que mais do que só discutir uma cosmovisão do ponto de vista da teoria, ele mostrou que os cristãos praticam, né? Então, quando ele aponta Deus como criador de tudo, como dono de tudo, ele ainda acrescenta, né? Pois nele vivemos e nos movemos e existimos, como algum dos vossos poetas tem dito, porque dele também somos geração. Então, mais do que aquilo que os atenienses estavam discutindo lá, apontando, da questão teórica e tudo mais, Paulo vai dizer, não, a nossa cosmovisão engloba inclusive a nossa prática, o nosso viver. Sim. Quando a gente vai estudar o conceito de cosmovisão, a gente se depara com alguns comentários interessantes. Cosmovisão, a princípio, não é um conceito teológico. É um conceito filosófico que surgiu na Alemanha, né, no contexto do iluminismo. E outras situações que levam a gente a refletir sobre cosmovisão. Por que pessoas diferentes olham para o mesmo objeto e têm concepções diferentes sobre o mesmo objeto?
Interessante, né? Pessoas diferentes olham o mesmo objeto ou objetos semelhantes, mas têm conclusões diferentes do mesmo objeto. A princípio, em tese, era para ter a mesma concepção ou a mesma visão de mundo, né, interpretativa. E alguns estudiosos falam que a nossa relação com o mundo ela não é imediata. Há algo entre nós e o mundo que faz essa dinâmica de nós enxergarmos como é o mundo, a maneira interpretativa. E esse algo entre eu e o mundo chama-se cosmovisão. A partir da minha cosmovisão é que vai determinar como eu vou me relacionar com o mundo. Que é o que os irmãos falaram, questão de conjuntos de pressuposições, crenças, valores. Isso vai determinar a maneira que eu vou interpretar as coisas. Esse conjunto de valores. E é isso que Paulo, quando chega em Atenas, se depara. É um choque de cosmovisões, porque lá reinava a idolatria. E diante dessa situação, ele fica angustiado e tem o termo lá, né? Revoltado diante dessa situação. Então, a cosmovisão é esse óculos, eu estou com o meu óculos aqui, ele possibilita eu ter uma interpretação melhor da realidade, porque se eu tirar, vai ficar tudo embaçado, né? Vai dificultar a minha visão. Então, a minha cosmovisão seria o meu óculos. Alguns estudiosos falam que até os olhos de como eu enxergo as coisas, de como eu vou interpretar as coisas. Trazendo para o nosso contexto cristão, a nossa cosmovisão ela é cada vez mais perfeita quando eu me aproximo da revelação especial. E qual é essa revelação especial? É a palavra de Deus. Quanto mais eu me aproximo, quanto mais eu me relaciono com a revelação especial de Deus, que está escriturada aqui na minha frente, eu tenho uma cosmovisão cristã mais sólida, mais fundamentada. A questão é, você tem se fundamentado nas Sagradas Escrituras? Você tem lido, você tem meditado, você tem orado, você tem buscado se relacionar cada vez mais com Deus? Para quando você se deparar com a cosmovisão ou as cosmovisões que o mundo nos apresenta, como vai ser a sua reação? É melhor ficar calado. É melhor eu me inteirar com a turma para não ficar aquele peixinho fora d'água. Ou você tem tido uma postura diferente, uma postura como Jesus teve, uma postura como Paulo teve, aqui no caso em Atenas, em que ele se sente angustiado, revoltado devido àquele contexto de idolatria, e ele se posiciona, confronta. No final, eu vou apresentar algumas indagações aos irmãos que vai levar a nós refletirmos melhor. Diante da nossa cosmovisão cristã, que eu acredito que todo mundo aqui busca se alicerçar e se fundamentar mais e mais nas Sagradas Escrituras, qual tem sido a nossa atitude enquanto cristão diante das cosmovisões que o mundo nos apresenta? É aí aquela história, né? É aí que vamos separar os homens dos meninos, né? Na hora que você for confrontado, na hora que você for colocado e empurrado na parede, com a cosmovisão mundana, qual tem sido a sua atitude, qual tem sido a minha atitude diante do que o mundo nos apresenta. Então a cosmovisão é o nosso óculos. Nós não podemos abandonar esse óculos. E esse óculos tem que estar fundamentado na revelação especial que é Cristo. Isso vai influenciar no meu pensar, isso vai influenciar no meu falar, isso vai influenciar no meu agir, na minha atitude diante das circunstâncias que o mundo
nos apresenta. Toda cosmovisão é válida? Essa pergunta vai ser no final, mas já vão pensando aí, toda cosmovisão é válida? Vamos abrir no nosso texto, Atos. Atos capítulo 17. Do verso 16 ao 34, que é o trecho específico da nossa lição, a lição 7, Cosmovisão Cristã. Então nós já aprendemos o conceito de cosmovisão, aprendemos o que é uma cosmovisão cristã, que é aquela que se fundamenta, que está alicerçada na revelação especial de Deus para nós, que está na sua palavra, escriturada e que nós temos acesso. E agora nós vamos entrar um pouquinho no item 3 da lição, que fala sobre o que caracteriza uma cosmovisão cristã. E finalizar com o item 4, que fala sobre a cosmovisão pode ser mudada? Primeiramente nós vamos ler aqui quando a gente pega o contexto, e eu sempre gosto de estudar a partir do contexto, nós nos situamos melhor. Quando você vai lá para o início do livro de Atos, depois da grande comissão que Jesus, ele, após a morte e ressurreição e ascensão de Jesus, ele comissiona os seus discípulos para fazer o ID. Pregar o Evangelho, fazendo discípulo de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Espírito Santo. E no livro de Atos começa o surgimento da missão da igreja, com esses discípulos, depois da ascensão de Jesus. E ele promete que vai descer o Espírito Santo. Agora o Espírito Santo vai conduzir a igreja, vai caminhar junto com a igreja. Então, a partir de Atos, no início, depois da ascensão de Jesus, no capítulo 2, vem a descida do Espírito Santo no dia de Pentecostes, onde todos estavam reunidos ali, judeus da região de Jerusalém e das regiões circunvizinhas, e há o evento ali, miraculoso do Espírito Santo, onde os apóstolos e discípulos começam a falar em línguas dos anjos, né? Línguas maternas, idiomas daquela região ali próxima de Jerusalém. Aí vem o discurso de Pedro, falando sobre a profecia de Joel, onde 3.000 pessoas creem no Evangelho de Cristo e são batizadas. Depois, como viviam os convertidos, no capítulo 4, a gente vai caminhando, como é que era a comunidade cristã. Capítulo 5, os apóstolos fazendo muitos milagres depois dessa comissão. Capítulo 6, vem a instituição dos diáconos. Depois, os judeus se voltam contra Estevão e fazem ali aquela articulação que dá um cabo à vida de Estevão. Vão acompanhando aí, vão folheando. Capítulo 8, já começa a aparecer a figura de grande perseguidor da igreja, Saulo. Começa a primeira perseguição. E aí eles saem de Jerusalém e vão para a Judéia, e vão para Samaria, e vão ali para aquela região do Mediterrâneo, da Macedônia, da Ásia, cumprindo o que Jesus falou em Mateus sobre a grande comissão, levando o evangelho além de Jerusalém, aos confins da terra, Samaria e Judéia. Então, a partir da perseguição de Saulo, eles começam a se espalharem para as cidades circunvizinhas, falando do Evangelho. Tudo isso de acordo com o propósito de Deus. No 9, nós temos aquele evento de Ananias e Safira, que mentem ao Espírito Santo e pagam com as suas vidas. No capítulo 10, nós temos a primeira conversão de um gentio, quem é?
Cornélio. E no capítulo 11 é onde aparece o primeiro termo, cristãos. É a primeira vez que os discípulos de Cristo são chamados de cristão. Com a perseguição em Jerusalém, do apóstolo Saulo, o centro missionário se desloca de Jerusalém e vai para onde? Para Antioquia. Antioquia passa a ser o centro missionário. E aí Paulo se une a Barnabé e eles começam a colocar em prática a sua primeira viagem missionária, saindo ali da Antioquia até ali na região da Ásia. Eles vão falando do evangelho, vão plantando igrejas, vão elegendo presbíteros para ficarem tomando de conta dessas igrejas que são fundadas, e eles vão de cidade em cidade pregando o evangelho. Aí 12, 13, a primeira viagem missionária. Capítulo 14, 15, nós temos aquela primeira reunião deles em concílio, falando sobre a inclusão dos gentios na graça. O mapa está aí disponível, Ismael? Eu trouxe um mapa para ilustrar para os irmãos, não sei se vai ficar legal o mapa, mas vamos tentar. Tá ruim, né? Tá enxergando aí, Sandro? Mas dá para ter uma noção, né? Aí nós estamos na segunda viagem missionária de Paulo. No capítulo 16, ele se une a Barnabé. E os dois fazem a primeira viagem missionária. Saem de Antioquia, Listra, Trode e vão ali até a região da Ásia. Aí eles retornam para Antioquia. Aí Paulo faz uma proposta a Barnabé. Barnabé, já plantamos algumas igrejas. Vamos fazer o seguinte, vamos retornar por onde nós viemos para saber como anda os irmãos nessas igrejas. Aí Barnabé, beleza, Paulo, vamos retornar. Mas vamos levar João Marcos com nós. E aí Paulo recusa que leve João Marcos. Alguém sabe o motivo? Porque João Marcos, na primeira viagem missionária, tinha abandonado os dois. Tinham retornado para Jerusalém. Então, nessa segunda viagem, e João Marcos era primo de Barnabé, Barnabé queria levá-lo, e Paulo, receoso com a segunda deserção de João Marcos, fala assim, não, Barnabé, deixa João Marcos aí. Com isso, os dois se desentendem, Paulo e Barnabé, e se separam. Mas tudo no propósito de Deus. Ao invés de ter uma viagem missionária, passou a ter duas. Aí Barnabé sai da Antioquia, aqui na Síria, e vem com João Marcos para Chipre, que é uma ilha do Mediterrâneo. Ele retorna a Chipre para ver como é que estão os irmãos. E Paulo, ele escolhe quem para ir com ele? Silas. Sai da Antioquia e vai até a Ásia, verificando como é que estavam as igrejas, se os irmãos estavam caminhando, se eles estavam fortalecidos na palavra. Paulo e Silas. Em Listra, quando Paulo chega com Silas em Listra, lá ele encontra um discípulo dele, Timóteo. Timóteo, vamos conosco. Aí Paulo, Silas e Timóteo. De Listra eles vão para Trode. Trode, Paulo tem uma visão. Deus se revela para ele que ele tinha que ir em direção à Macedônia. Então Paulo vai, chega em Filipos. Lá nós temos o episódio da conversão de quem? De Lídia, a vendedora de púrpura. Por isso ele teve a visão lá em Trode. Em Filipos, após a conversão de Lídia, eles pregam o evangelho lá.
aí já passou da Ásia, já é um novo local. Os judeus, para variar, começam a perseguir Paulo, prendem Paulo e Silas, chicote neles, e eles são presos, acorrentados pelos pés, e aí passam a noite cantando, louvando e orando a Deus. E o que é que acontece na prisão? A ação sobrenatural do Espírito Santo, eles são libertos. E há a conversão de quem lá na hora? Do carcereiro. Vocês estão acompanhando a linha do tempo, né? De Filipos, aí ele vai para lá na região da Macedônia, aí ele vai descer para a primeira cidade, que é Tessalônica. E lá em Tessalônica ele fundou a igreja, o trabalho caminha, o trabalho cresce. Estou passando aqui, Ismael, não posso passar daqui não, Ismael. O trabalho cresce em Tessalônica, e ele escreve quantas cartas? 2 cartas para essa igreja. Tessalônica é a capital da região da Macedônia. E aí, para variar novamente, os judeus começam a perseguir, começam a ter inveja de Paulo, de Silas. Acham ruim a pregação, porque fala de um Jesus que morreu e ressuscitou. E eles não acreditavam. Eles são perseguidos na Tessalônica. E de lá eles vão para onde? Para Bereia. Há uma diferença lá entre os judeus cristãos em Bereia do que em Tessalônica. Qual era? Eles eram mais nobres, eles eram mais generosos e foram generosos ao receber a pregação de Paulo. Quando Paulo, nas suas viagens, onde ele chegava, ele procurava o que primeiro para pregar? A sinagoga. Porque primeiro o evangelho é para os judeus, depois para os gentios. Não está lá em Romanos? Então, assim como Jesus fazia em todo lugar que ia, primeiramente Jesus ia na sinagoga para pregar o evangelho, Paulo também fez da mesma forma. Nas suas viagens missionárias. Chegou em Tessalônica, ele foi primeiro na sinagoga. Chegou em Bereia, foi primeiro na sinagoga, pregar os judeus. Só que em Bereia, eles foram mais nobres, eles foram mais generosos em receber Paulo. Eles ouviram, e o que eles faziam? Checavam nas escrituras sagradas se o que Paulo falava era assim mesmo. Judeus em Tessalônica ficaram sabendo que Paulo estava em Bereia pregando, aí eles vão lá em Bereia, fazem um tumulto lá, e Paulo, à noite, vai para onde? Atenas, que é o nosso texto aqui. Está vendo aí a linha do tempo? Ele chega em Atenas, Silas e Timóteo ainda ficam em Bereia, para encontrá-lo posteriormente. Enquanto ele espera Silas e Timóteo em Atenas, é quando ele começa a perceber, todo lugar tem um Deus estranho, adoração, paganismo muito forte. E aquilo começa a incomodar Paulo. A Bíblia fala que ele se revolta com tamanha idolatria, porque é uma cidade pagã. Nessa época, Atenas não tinha um glamour filosófico da época de Sócrates, Platão e Aristóteles, que se remetem ao século V, IV antes de Cristo. Mas ainda era uma cidade importante. Era um dos grandes centros culturais e filosóficos daquela época. Não tinha aquele glamour todo, mas ainda assim tinha uma certa importância. Tinha grandes obras de arte, vários templos pagãos, e Paulo chega lá nesse contexto, tamanho de idolatria. Entenderam o contexto? Está vendo como é que é? O contexto é melhor? Então você fica mais situado no assunto. Quando Paulo chega lá em Atenas,
ele se depara com essa situação, e aí nós vamos ler agora do capítulo 17, do verso 16 ao 34. Eu vou ler, os irmãos acompanhem, tá bom? O que é que Paulo viu quando chegou em Atenas e qual foi a atitude dele? Aí entra a nossa conversa, tá? Qual a nossa atitude enquanto cristão, que temos a nossa cosmovisão cristã, diante de um contexto pagão? Discurso de Paulo em Atenas, verso 16. Enquanto Paulo os esperava quem? Silas e Timóteo. Em Atenas, o seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante na cidade. Por isso, dissertava onde? Na sinagoga entre os judeus e os gentios piedosos. Também na praça, todos os dias, entre os que se encontravam ali. E alguns dos filósofos epicureus e estoicos, vamos falar um pouquinho deles, contendiam com ele, havendo quem perguntasse: o que quer dizer esse tagarela? E outros: parece pregador de estranhos deuses, pois pregava Jesus e a ressurreição. Então, tomando-o consigo, o levaram ao Areópago, dizendo: poderemos saber que nova doutrina é essa que ensinas? Posto que nos traz aos ouvidos coisas estranhas, queremos saber o que vem a ser isso. Pois todos os de Atenas e os estrangeiros residentes de outra coisa não cuidavam senão dizer ou ouvir as últimas novidades. Então Paulo, levantando-se no meio do aerópago, disse: senhores atenienses, em tudo vos vejo acentuadamente religiosos. A partir daqui começa o discurso de Paulo. Porque passando e observando os objetos de vosso culto, encontrei também um altar no qual está escrito: ao Deus desconhecido. Pois esse que adorais, sem conhecer, é precisamente aquele que eu vos anuncio, o Deus que fez o mundo e tudo que nele existe. Sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse, pois ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. De um só fez toda a raça humana, para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação, para buscarem a Deus, se porventura, tateando, o possam achar, bem que não está longe de cada um de nós. Pois nele vivemos e nos movemos e existimos, como alguns dos vossos poetas têm dito, porque dele também somos geração. Sendo, pois, geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante ao ouro, à prata ou à pedra, trabalhados pela arte e imaginação do homem. Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Agora, porém, notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam. Porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando dentre os mortos. Depois do discurso de Paulo, qual foi a reação? Verso 32. Quando ouviram falar da ressurreição de mortos, uns, o que é que fizeram? Zombaram, né? E outros disseram: a respeito disso, te ouviremos numa outra. É interessante, depois a gente ouve você novamente. A essa altura, Paulo se retirou do meio deles. Houve, porém, algum dos homens que se agregaram a ele e... Ou seja, a mensagem nunca volta vazia, né? Entre eles estava Dionísio, o Areopagita, uma mulher chamada Dâmaris e com eles outros mais. Então esse era o contexto que Paulo chegou em Atenas, devido à questão da idolatria. E ele começa a confrontar esse pessoal. Aqui nós temos o primeiro choque de cosmovisões, que são com os próprios judeus na sinagoga. Porque os judeus rejeitavam
que Jesus era o Messias e não criam que Jesus era o rei prometido, Cristo ou ungido. Então, o primeiro choque de cosmovisão que Paulo tem é na sinagoga, com os próprios judeus. Depois, os sábios e filósofos de Atenas começam a querer ouvir Paulo. Todo dia eles discutiam sobre as novas ideias filosóficas. Então nós tínhamos lá os epicureus e quem mais aí no texto? Os estoicos, que eram duas escolas filosóficas da época. O que é que um defendia, o que é que o outro defendia? Os epicureus, eles tinham uma visão totalmente materialista. O mundo é esse, a vida é essa, morreu, acabou. Sendo assim, eles valorizavam a questão do prazer. O prazer era o bem maior ou era o bem supremo? Então, valorize o prazer na sua vida, porque a vida termina aqui. Os estoicos já eram mais panteístas, viam deuses em todo lugar. Valorizavam a questão da razão, a alma deveria ser cultivada, mas enquanto um negava a ausência de Deus por causa da visão materialista, os estoicos pregavam vários deuses e esses deuses não tinham nenhum tipo de relacionamento com o homem. Naquela época, e eu acho que até hoje acontece, né, muitos ensinamentos, essa questão da visão materialista propagou muito na época de Platão, né, o platonismo, o dualismo, o gnosticismo. O que é que essas filosofias tinham em comum? O espírito era bom e a matéria era má, ruim. Então eles não acreditavam na reencarnação de Cristo. Porque se Deus é espírito, como é que vai ressuscitar num corpo? Se a matéria é ruim. Sendo assim, o dualismo pregava que o espírito é bom, a matéria é ruim, então nós podemos fazer toda prática pecaminosa, porque nossos pecados, as nossas falhas, a nossa iniquidade vai se acabar com o corpo. Morreu, acabou. Então eu posso ter uma vida, promiscuidade de pecado, porque ela vai se acabar junto com a minha matéria quando eu morrer. Porque para Deus só importa o espírito. Era isso que eles pregavam na época. Então o espírito é bom, a matéria é ruim. Para Deus importa o espírito. Então tudo que você fizer contrário à palavra de Deus, vai pagar junto com o corpo na sepultura. Então havia essa concepção filosófica do dualismo na época. Então Paulo se depara com essas duas cosmovisões, tanto dos judeus como dos atenienses. E aí, trazendo aqui para a nossa realidade, né? Nós tínhamos que ser mais parecido com Paulo, né? Às vezes nós somos muito omissos diante do que o mundo nos apresenta. Filosofias, ideias, cosmovisões que estão ao nosso redor. Quem se depara muito com isso é na área da educação, né? Tem vários professores aqui, pedagogos, professores. A nível de universidade também, é onde nós temos muito dessa questão das cosmovisões. Os atenienses, eles, no Areópago, era o local onde eles se reuniam, os sábios, né? Os filósofos, para ouvir qual era a ideia nova filosófica daquele dia. Aí chega Paulo lá falando do Deus desconhecido. Esse Deus desconhecido aí, eu vou falar para vocês quem é. Aí ele começa falando de Cristo. Quando ele chega no momento de falar da ressurreição, aí eles, opa, esse cara aí é um tagarela. Falando em ressurreição, a matéria é má. Ela acaba aqui mesmo. Como é que é isso, essa questão de ressurreição?
Mas mesmo assim, a semente é lançada e alguns dos que estavam ali, o que acontece? O texto fala, creram. Inclusive um que faz parte lá, Areopagita. Quem era? Dionísio. Até deles lá creram. E nós temos algo em comum aqui quando Jesus fala da semente, né, do bom semeador. Vamos lá em Mateus? Abra sua Bíblia em Mateus. É um texto que reflete muito essa questão do que Paulo vivenciou. Mateus 13. É agora, meus irmãos, vou deixar vocês falarem, tá? Vai dar certo. Parece muito com a parábola do semeador. Paulo fala do evangelho, lança a semente, mas nem todos a frutificam. E nós temos que fazer o id, não é isso? Ide por todo mundo e... Tem muitos que gostam de perguntar para nós calvinistas, né? Rapaz, vocês calvinistas crêem na predestinação, né? Se todo mundo já é eleito, para que eu vou pregar o evangelho? Já ouviu isso aí? Já perguntaram para vocês? O entendimento é o contrário, né? Deve ser o contrário. É justamente por Deus falar que existem os seus eleitos no mundo, é que eu vou pregar o evangelho. É porque tem lá. E a fé vem pelo quê? Mas tem que ter quem pregue, não é isso? Então não é porque é eleito, cruzar os braços, não. O Espírito Santo vai descer lá do céu e vai regenerar o coração do eleito. Não. O que me motiva a fazer o ID, o que me motiva a pregar, é porque tem eleito lá que tem que ser alcançado. O pensamento é o contrário. Mas isso é outra história. Vamos ler aqui Mateus capítulo 13. Naquele mesmo dia, saindo Jesus de casa, assentou-se à beira-mar. E grandes multidões se reuniram perto dele, de modo que entrou num barco e se assentou, e toda a multidão estava em pé na praia. E de muitas coisas lhe falou por parábolas e dizia: eis que o semeador saiu a semear. E ao semear, uma parte caiu aonde? E vindo as aves, aquele que entra na igreja, ouve a palavra, mas não cria raiz no coração dele. Outra parte caiu aonde? Onde a terra era pouca e logo nasceu. Coisa boa, né? Mas aí vem depois. Visto não ser profunda a terra, saindo porém o sol, o que aconteceu com ela? É aquele que vem à igreja, recebe o evangelho, a semente está lá, ela chega até a germinar, mas a terra é pouca, a raiz é fraca, não é forte. Na primeira ventania que vem, no primeiro sol que queima, na primeira dificuldade, na primeira provação, o que acontece? Secou. Mateus 13, do 1 ao 9. A outra, verso 7. Outra caiu entre aonde? E os espinhos cresceram e É quase a mesma coisa, né? Aquele que recebe a palavra, só que ela foi semeada num lugar onde tinha muitos espinhos. E os espinhos se sobressaíram sobre ela. E o evangelho no seu coração acabou sendo sufocado. Mas tem um outro tipo de solo em que essa semente é lançada, que gera frutos. Verso 8. Outra, enfim, caiu aonde?
em boa terra e deu fruto, a 100, a 60 e a 30 por um. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Interessante, né? Quando a gente traz para o contexto de Paulo, contexto de paganismo, choque de cosmovisões. Ele não é omisso, ele não fica com os braços cruzados, ele não fica com medinho de ficar separado dos demais. Ele confronta, ele fala da sua cosmovisão cristã e a semente é lançada. Alguns desdenham, alguns zombaram, não deram atenção. Outro grupo até ouviu, achou interessante, mas falou assim, não, Paulo, na outra oportunidade tu vem aqui de novo para a gente ouvir, beleza? Mas foi bom. Mas tem um grupo que creu. A semente foi lançada no solo fértil. Inclusive, do próprio grupo deles, creram, que era Dionísio. Ismael, por gentileza, o outro slide. Só mais isso aqui, eu vou dar oportunidade para os irmãos falarem, tá? Eu vou lançar a pergunta, vocês vão responder aí. Uma reflexão, mas quem tiver o interesse de participar e contribuir, fica à vontade, tá bom? Não é obrigado, não. O fato de haver várias cosmovisões significa que toda cosmovisão é válida? Aí eu abro a oportunidade para vocês, antes de a gente passar para a segunda questão. A irmã ali, a Bruna, do lado do reverendo Mauro. Oi, deu. Obrigada. Eu queria fazer um comentário a respeito dessas várias cosmovisões que existem, né? Tá falhando um pouquinho, mas vou me esforçar. Todos nós sofremos influência de várias cosmovisões, né? E nós, como cristãos, a gente precisa se policiar para identificar aquelas que estão influenciando a gente. Então, por exemplo, no ensino, a gente sabe que o ensino, nosso país, ele tem uma influência progressista imensa. Então, a gente é educado num ambiente onde a gente aprende que o evolucionismo ele não é uma teoria, mas ele é uma teoria. E nós, como cristãos, se a gente não busca conhecimento, não busca identificar essas filosofias, enfim, a gente vai receber, com certeza, influência de outras cosmovisões. Então, se nós não temos conhecimento das outras perspectivas, nós não vamos identificá-las. E existe uma falsa ideia de que, não, esse é o meu jeito de pensar, eu acredito nisso, mas nós sofremos influências. Então, por exemplo, é muito comum nós identificarmos, né? Digo por mim mesma. Eu vim entender que o evolucionismo é uma teoria e que ele contradizia o evangelho depois de velha, depois de adulta. Fica aí a reflexão. Foi o meu pastor em Belém, da Igreja Presbiteriana de Belém, que me questionou, me confrontou. Falou, Bruno, você sabia que o evolucionismo ele é uma teoria? Para mim era fato, não era uma teoria, era fato. E eu crente, batizada desde bem mais nova. Era uma verdade absoluta, né? Exatamente. E para mim estava tudo bem conviver, eu ser crente e aceitar o evolucionismo. Entender, para mim não contradizia, até que isso foi posto em xeque. Então, se você não identifica as outras influências, fica difícil você perceber qual é a cosmovisão que você tem a respeito de certos assuntos.
Então, fica a reflexão a respeito da nossa responsabilidade, né, como cristãos, de identificar aquilo que a gente está levando, qual é o óculos que a gente está usando para determinados assuntos. Porque é muito fácil a gente usar o óculos de crente para dizimar, o óculos de crente para orar antes das refeições, para cear. Mas quando a gente fala, por exemplo, de feminismo, aí você tira o óculos de crente. E aí? Então, fica aí. Muito bom. A irmã Kesley. Já estou até com o microfone aqui. Daniel, é o seguinte, ontem eu vi um fato interessante lá no shopping. 3 amigas estavam conversando e uma convidava as outras. Falou assim, fulana, vai lá na minha igreja. Eu sei que você não concorda com a minha igreja, mas vai. E aí, o que eu percebo disso? É que muitas vezes nós nos omitimos como cristãos e ficamos com a nossa cosmovisão aqui guardada para a gente pelo medo, porque a gente sempre se sente só. Então, assim, nós não temos o hábito de apoiarmos uns aos outros como cristãos. Exemplo, igual a Bruna falou, no embate, no debate, feminismo, homossexualismo e tantas outras pautas, a gente faz o quê? Foge, se esconde, né? Então, é uma coisa também que me ocorreu um tempo atrás, que eu fiquei bem triste, no qual eu trabalhava numa escola evangélica, né? E aí tinha uma pauta lá de uma menina que queria fazer um discurso, ela fez um discurso na Câmara homossexual. E a diretora não estava, ela me pediu autorização para fazer o discurso dela lá no nosso momento cívico. E eu, como professora, eu disse, você aguarda, porque eu vou passar essa situação para a diretora e depois, no outro momento, você discursa. A história passou, a mãe da menina foi na escola e me chamou de homofóbica. E isso foi parar no Senado, um tal senador aí veio para cima de mim e esse trem iria até para fora. E a escola, por não querer se comprometer, falou para mim assim que a situação ia cair para o lado fraco, que era eu era só uma professora. Isso já estava rolando no Instagram, então eu, que trabalhava numa escola evangélica, defendi o meu ponto de vista, protegi a escola, mas a escola não me protegeu, entende? Somos da mesma linha, da mesma cosmovisão. E nesse momento eu me vi sozinha, sabe? Então, às vezes, o que é que você pega? Muitas vezes, nesse tipo de situação, você fica só e você fica ali calado. Porque o teu irmão não te apoia. Então, a diretora falou, se for para escolher entre você e a mãe, que dá o dinheiro para a escola, eu escolho a mãe. Entende? Então, isso é triste. Eu falei, então, eu sei lá, me senti mal e isso me faz mal até hoje, sabe? Então, até que ponto eu acho que o que precisa em nós é de união. Nós falamos uma mesma língua aqui, né? Nós temos uma visão. Mas se eu for para um confronto, você, Daniel, vai ficar do meu lado? Vai me defender nesse embate? Vai me apoiar nesse embate? Ontem eu até vi que os meninos, os jovens, estavam indo para o Parque Simba, né, para evangelizar. E se tiver um embate ali, se tiver um homossexual, se tiver alguém possesso, como que vai ser? Quem que vai ajudar? Será que a gente vai se unir ou vai fugir? Então, é bem complicado ainda essa situação, né? Da questão de estarmos unidos para poder defender o outro. E o que não acontece, infelizmente. É aquela máxima, né? Até que ponto você está para se dispor por amor ao Evangelho? Paulo e Silas foram presos lá em Filipos. E presos cantaram, oravam, louvavam a Deus, preso, né? Então a pergunta quem tem que fazer para cada um de nós mesmos, nosso coração. Até que ponto eu vou por amor ao Evangelho? Interessante a fala da irmã. A irmã Selma. Bom dia, irmãos. Diante de tudo o que foi falado e que a irmã falou, eu acredito que a igreja precisa de orar mais. Orar mesmo. Por quê? Nós temos muitas situações de embates por aí que vêm sobre nós, sobre a igreja. E se a igreja não estiver preparada em oração espiritualmente,
ela não vai ter condições de realmente de se unirem para resolver essas situações. Então, o desafio é oração. Oração, a palavra, eu creio que a igreja presbiteriana é muito entendida na palavra. E isso é fato. Eu creio que as igrejas, uma das igrejas que mais tem a palavra. Mas nós precisamos de, junto com a palavra, orar. Terça-feira nós temos reunião de oração. Né, e temos poucas pessoas em comparação com a escola dominical, em comparação com o culto à noite. Então, o desafio para nós é oração para que nós possamos ter força e capacidade para nos ficar preparados para esses embates que vêm por aí. Mesmo que nós sejamos, como é que fala, presos espiritualmente, pessoas que desdenhem da gente, e nós tenhamos forças para enfrentar essas situações. Só isso. Não pode ficar igual a igreja de Sardes, né? Aparentemente viva, mas morta espiritualmente. Ismael, passa bem por gentileza, já está caminhando por fim. Aí mais uma pergunta: qual tem sido nossa atitude diante de tantas cosmovisões que o mundo nos apresenta, tá? Eu não vou abrir espaço para comentar mais por causa do tempo, mas é uma reflexão que você leva para o seu coração e se avalia diante de Deus, tá? Como é que anda a sua postura diante do mundo. Se a sua cosmovisão cristã estiver alicerçada, leitura da palavra, meditação, oração, você fica mais fortalecido para confrontar esse tipo de situação. Se você ainda deixa a desejar, busque a Deus. Peça graça e peça misericórdia para que o Espírito Santo te conduza mais e mais. O último slide, Ismael, por gentileza. É o último slide. Se vocês quiserem anotar, tá? Os textos aí. É esse aí mesmo, é o próximo. Pode passar. Pode passar, Uma aplicação. Pode passar os demais também. Isso, pode passar tudo. Aí umas conclusões que eu tirei da lição e quero compartilhar com os irmãos, para que seja aplicada no seu dia a dia, no meu dia a dia. A cosmovisão cristã é aquela que se fundamenta onde? Na revelação de Deus. Não é uma pergunta não, tá? É uma afirmação. Quanto mais você se aproxima da palavra, quanto mais você tem intimidade com a revelação especial de Deus, mais forte é a sua cosmovisão cristã. Mais preparado você vai estar para lidar com diversos tipos de situações. E aí eu coloquei ali umas 3 situações. Devemos conhecer a revelação especial. Como é que você conhece a revelação especial? João 16:13, depois você lê lá, tá? 17:17, que fala que a revelação de Deus, ela está aqui ao nosso alcance, ela está escriturada, acessível para mim e para você. Quer conhecer a vida eterna? Quer conhecer Cristo como seu único e suficiente Salvador? Está aqui na revelação especial. Não há nada fora daqui. E João vai falar isso, tá? É nas Sagradas Escrituras que nós encontramos a vida eterna. Então, primeira coisa, cosmovisão cristã forte. Você tem que conhecer de Cristo. Não sei que crente é esse que não lê a Bíblia. Como é que você fala de alguém que ama e não quer conhecer Ele? Isso, não quer ter intimidade. Toda vez eu pergunto na classe catecúmenos: durante a semana você fez sua devocional, você fez sua leitura diária, você orou, você meditou? Como é que você diz que ama a Deus e não procura conhecê-lo? B, devemos estar preparados. 1 Pedro 3,15 fala que nós devemos estar sempre preparados para responder à razão da nossa
esperança. Se você não lê a Bíblia, onde é que está a sua razão? Como é que você vai falar de Cristo? Está esperando um anjo descer do céu e falar? C. Devemos anunciar o Evangelho de Cristo. Mateus 28, que fala sobre a grande comissão. Romanos 10, 13 a 17. Fala que a fé vem pelo ouvir, mas temos que ter alguém que pregue a palavra. Porque o eleito vai ser alcançado quando ele ouvir o Evangelho. Então, diante da situação das várias cosmovisões que o mundo nos apresenta, procure conhecer mais a Deus, procure estar mais preparado e faça o ID. Com certeza, você vai ter uma cosmovisão mais forte nas Sagradas Escrituras. Amém? Bom, irmãos, era isso que eu queria passar para vocês, para encerrar o texto sobre cosmovisão. Que o Espírito Santo continue aplicando a sua obra em cada um de nossos corações.